paz do Senhor, meu irmão. Estamos aqui mais uma vez com o debate, a conversa, Papo de Crente. Você já ouviu o primeiro bloco, já acompanhou todas as reflexões, já acompanhou as entrevistas e agora nós vamos aprofundar a nossa reflexão sobre isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, temos uma conversa de Jesus com os seus discípulos sobre o quê? Sobre a criança. E diz o seguinte, no versículo 1, naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Sabe como é que é, né, irmão? Os discípulos ficavam pensando no reino do céu da mesma forma como se pensa num reino humano, num reino político qualquer. E, claro, estavam preocupados em saber quem deles ocuparia os melhores postos, ministro, sei lá, qualquer cargo que eles julgassem importante. Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. É isso, meu irmão. O Senhor Jesus chamou a atenção para uma qualidade que há na criança. Eu chamo essa qualidade, querido, de criancitude, que é a capacidade de amar o pai com toda a força, como a criança ama o seu pai, e é a capacidade de depender plenamente da mãe desde o ventre materno, como a criança depende. E Jesus complementou dizendo: a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Então, amados, isso é criancitude, essa capacidade de voltar a ser como uma criança. O que é voltar a ser como uma criança? É voltar a ter confiança no Pai que está no céu. Sim, voltar a ter confiança como quem deposita toda a esperança e toda a certeza no Pai. Sabe aquela criança que tem certeza que pode tudo porque o Pai pode tudo? Tem certeza que sabe tudo porque o Pai sabe tudo? Tem certeza que não precisa ter dúvida alguma porque o Pai esclarece tudo? Tem certeza que não precisa ter medo do futuro porque o Pai dá segurança absoluta? Isso é criancitude. Sabe a criança que depende da mãe desde o ventre materno e depois depende da amamentação e depende do carinho, do cuidado e que a qualquer momento sabe que pode chamar a mãe do único jeito que sabe chamar e que a mãe vai correr? Isso chama-se criancitude. É isso que Jesus diz que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida, irmão. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia é um livro para crianças. Sim, querido. A Bíblia é um livro de criança e para criança, porque a Bíblia fala de uma criança que foi prometida lá em Gênesis 3,15, e que essa criança viria, e que o governo estaria sobre ela, e que o nome dela era Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e que essa criança cuidaria do universo. Essa criança que cuidaria do universo, querido, é Jesus. Então, a Bíblia fala de uma criança prometida e a Bíblia fala da criança que chegou. E mais, fala que eu e você temos de voltar a ser crianças, a voltar a ter plena dependência do Pai, plena dependência do Senhor. Igual a criança que respeita, que obedece e que conta com a proteção paterna e que sabe que é na maternidade que encontra toda a nutrição que precisa. Isso chama
criancitude. Além disso, Jesus disse: e aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. E aí complementa Jesus: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. E, meus irmãos, olha aqui a palavra de Jesus sobre o cuidado com a criança. A palavra de Jesus sobre o cuidado com a criança. Não só a Bíblia é um livro de criança e nos chama a ser criança de novo, mas a Bíblia, o que eu chamo de criancitude, mas a Bíblia também fala do cuidado com as crianças. E hoje eu estou recebendo mais uma vez, para nossa alegria, o pastor William Corsino, meu colega na minha igreja, Igreja Cristã Reformada, e também meu colega no programa Daqui para Frente, que nós temos na TVT, toda quarta-feira às 20 horas. E ele está aqui justamente para nós conversarmos sobre esse aviso que Jesus deu. E qual é o aviso, meu irmão? O aviso é o seguinte: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar. Você não quer ser jogado no lugar mais fundo do mar, né, irmão? Ainda mais com uma pedra grande amarrada no pescoço. Você não quer isso? Quer? Ninguém quer, meu irmão. Ninguém quer, minha irmã. Aí Jesus complementa: ai do mundo por causa das coisas que fazem com as pessoas, com que as pessoas me abandonem. Estas coisas têm de acontecer por causa da maldade humana, mas ai do culpado. Pastor William, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. E o pastor William veio acompanhado de crianças, veio com as suas duas filhas maravilhosas, a Letícia e a Maria Laura. E é uma alegria tê-lo aqui. Pastor, o Brasil está agora com uma luta hercúlea para vacinar crianças. A Pfizer já tem uma vacina testada e aprovada para vacinar crianças, e agora o Butantan também conseguiu fazer a Coronavac e conseguiu que a Anvisa reconhecesse que a Coronavac especial, feita pelo Butantan, também dá conta de vacinar as crianças. Mas o governo federal está, mais uma vez, dificultando, o Ministério da Saúde está dificultando, o presidente da República está dificultando. Meu irmão, o Brasil está incorrendo nessa maldição que Jesus falou aqui? Ai do mundo por causa das coisas que fazem as pessoas me abandonarem? O Brasil está se tornando um país candidato a ser jogado no fundo do mar, no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço, pastor? Pastor Evaldo Ramos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, ouvintes. Um privilégio estar aqui. Ari, de fato, que palavra, né? Que palavra. E principalmente percebermos que Jesus, o nosso Deus, a Trindade, em toda a história, tem retirado o direito a muitas nações de existirem por causa do pecado. Verdade. E aqui ele está deixando claro qual é o pecado: maltratar, destruir sonhos e a vida de crianças. Verdade. Infelizmente, Ari. Mas eu creio que isso não vai acontecer com o nosso país. Porque, de um lado, apesar de um lado, meu irmão, tem essa reflexão. De um lado, está um grupo de pessoas, liderado pelo presidente da República, que politizou um discurso técnico, um discurso científico. Sim, porque é coisa de cientista, não é? Exato. Não é uma questão política, ou seja, não é uma questão de opinião. É uma questão de ciência, é uma questão de saber.
E a gente já toma vacina há tanto tempo, né, pastor? É uma questão de saber. Então, de um lado está esse grupo dizendo, olha, fique ao lado do vírus. Entre o vírus e a Morra, vacina, né? entre o vírus e a vacina, enfrente o vírus. E nas palavras do presidente, ou seja, do líder desse grupo enfrente como homem. Tenha coragem de enfrentar o vírus. Sem vacina. Tema vacina. Exato. Tema a vacina. Que loucura. Entre o vírus e a vacina, fique com o vírus. Meu Do outro Deus. lado, tem um outro grupo que não politizou. Entende que isso é uma questão de saber. E que os cientistas dizem, olha, essa vacina, como você colocou, pastor, ela é segura. Ela é segura. Foi testada. Não é um experimento. Traz resultados, né, pastor? Isso é mentira. E mentira do diabo. Se você ouve o seu pastor, quem quer que seja que disse que essa vacina é experimental, pode virar para ele e dizer, isso é fala do diabo, porque é uma mentira. E mentira do diabo. As vacinas são absolutamente certificadas, existe comprovação Passaram por todas as científica, fases do teste. Passaram por todas as fases, Todas. ou seja, não tem risco nenhum. Não tem. Inclusive, aquela criança que disseram que ela tinha tido um problema por causa da vacina, já ficou claro que não teve problema nenhum por causa da vacina, né? Era uma 10. doença rara. 10 técnicos, não políticos, 10 técnicos, cientistas, investigaram e perceberam que era uma doença, infelizmente, que a criança já tinha, era congênita. Infelizmente. E infelizmente, ela vai ter, como outras, vão ter que conviver com esse tipo de doença. Que já tem, né? Com essa enfermidade, vão ter que conviver. Estava no DNA, né? Estava. Ela já nasceu. Vamos orar por essa criança. Exatamente. Porque nós também cremos no poder do Espírito Santo. isso. Amém, pastor? Nós cremos. Essa semana mesmo, nós tivemos oportunidade lá na igreja de orar por uma pessoa que estava com uma infecção muito brava e o Espírito Santo, pelo poder do Cristo Redentor, redivivo, ressuscitado ao terceiro dia, curou a pessoa. Nós cremos nisso também. Então vamos orar por essa criança para que o Senhor a cure, mas não confunda. A cura do Senhor Jesus não é desculpa para não se vacinar, porque Exato. a vacina também é presente de Deus. Deus, por sua graça, está cuidando de nós, curando a gente dessa enfermidade por meio da vacina. Isso é um fato. Isso é um fato. E essa informação, Ari, dessa criança, não pode ser um meio de utilizarmos, como infelizmente muitos dos nossos irmãos estão fazendo, como um meio de fake news. Como meio de... Que é mentira, né? Exatamente. Nunca se esqueça disso, irmão. Fake news é mentira. Exatamente. E o pai da mentira, pastor? É o diabo. O diabo. Nós não podemos utilizar essa informação como um meio, como um auxílio para Satanás para matar pessoas. Isso. Mas usar essa informação... Porque Satanás veio para isso, né, pastor? Exatamente. Roubar, matar e destruir. É isso aí. Então a gente pega essa informação, o que a gente faz? O que o pastor acabou de dizer. Nos colocamos de joelhos. Aleluia. E vamos interceder, e vamos orar, porque para isso que fomos chamados. Amém. Para batalhar, para invadir o inferno, e isso é instrumento do diabo. A enfermidade, a não vacinação, levar as pessoas às mortes. Coopera com o diabo, né, irmão? É cooperando com o diabo. Quer cooperar com Deus, meu irmão? Coopere com a vida. Coopere com a vacina, Amém. que é um meio, repetindo, a vacina foi o meio que Deus nos deu para vencer esse vírus. Eu ia usar outro adjetivo, mas vamos ficar só com essa doença. E tem de lembrar, né, pastor, que Jesus disse o seguinte: eu afirmo a vocês que os anjos das crianças estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Então vê lá o que você vai fazer com o seu filho, viu, irmão? O que o anjo do seu filho, da sua filha, está dizendo pro Senhor nosso Deus, o Pai nosso que está no céu? O que ele está falando de você? O que ele está falando da igreja? O que ele está falando do Brasil? O que ele está falando do presidente do Brasil que é contra vacinar o seu filho e você está apoiando? Não, irmão, não faça isso. Não faça isso. Olha, eu quero te dar um conselho de irmão para irmão. Não crie uma situação que o anjo que cuida do seu filho vá até o Pai nosso que está no céu e diga que você é displicente,
que você não ama o seu filho, que você não está cuidando dele direito, que você não ama a sua filha e que você não está cuidando dela direito. Não deixa o anjo chegar lá com essa notícia. Vacina o seu filho, não é isso, pastor? Exatamente. Você ama? Então vacine. Porque vacina é similar à vida. Aleluia. Não vacinar, você está colocando a sua família em risco. Você está colocando os seus filhos e a sua própria vida em risco. Então vacine-se. Entre o vírus e a vacina, escolha a vacina, que é o meio que Deus escolheu para curar, cuidar de nós nessa pandemia. Nos livrar dessa pandemia. Exatamente. E, olha, o entrevistado do nosso programa no primeiro bloco, o doutor Caseiro, ele disse que só os que não se vacinaram estão tendo problemas sérios com a nova cepa, que é a Ômicron. Ou seja, quem se vacinou, se contrai, é uma gripe leve, tá certo? Agora virou gripezinha, mas é gripezinha para quem tomou as 2 ou 3 doses. Então, tome todas as doses. Se você já tomou uma dose, vá tomar a segunda. Se você já tomou a segunda, tome a terceira dose. Tome a dose de reforço. Olha, logo no início da nossa conversa, eu falei sobre uma qualidade nas escrituras que eu chamo de criancitude, que é o que Jesus Cristo quer que o Espírito Santo faça na minha e na sua vida, que nos torne novamente crianças, ou seja, que recupere em nós a criancitude. Criancitude é a capacidade que a gente tem de confiar plenamente no Pai, de amar plenamente o Pai, de obedecer o Pai, de confiar no Pai o tempo todo e de depender o tempo todo da nutrição materna. Essa criancitude, que é própria de todas as crianças, logo na sua mais tenra idade, dependem da mãe, desde a maternidade no ventre, e depois a amamentação e o cuidado e o carinho, e aprendem a confiar no pai, sabe que o pai vai protegê-las, vai guiá-las, vai lhes dar direção e vai lhes dar sabedoria. Isso chama-se criancitude. O seu filho e a sua filha têm essa qualidade, a qualidade da criancitude. A qualidade que Jesus quer ver em você e em mim em relação ao Pai Nosso que está no céu. Pois o seu filho tem em relação a você. Não frustre a criancitude do seu filho e da sua filha, descuidando dele nesse momento grave que a humanidade está passando, que é essa pandemia. Exato. Honre a criancitude do seu filho, honre a criancitude da sua filha e seja uma pessoa em quem o Espírito Santo possa renovar a criancitude. Aleluia. Amém? Então, pastor, vacinar o filho é honrar a criancitude dessa criança, a confiança dessa criança no pai, na mãe? Nós chamamos Deus de Pai. Amém. E quando fazemos isso, estamos dizendo para Deus, nós acreditamos no seu cuidado. Nós acreditamos que o Senhor é o nosso pastor e Amém. Nada nos faltará. Aleluia. Então, quando ensinamos aos nossos filhos que Deus é Pai, está dizendo que, olha para nós. Deus é Pai, eu sou seu Pai. Você está entendendo esse significado? Quando você não cuida do seu filho, você está tirando a oportunidade do seu filho de crer verdadeiramente em Deus, de evangelizar o seu filho, dele ter a imagem do Pai dos céus, porque ele não consegue enxergar o Pai aqui na terra. Então, cuidar do seu filho, vai ensinar o seu filho é cuidar. Cuidar é um ato de amor, é um ato de cuidado. Você está mostrando o seu filho que da mesma maneira que o Pai do céu cuida, você também cuida. É isso. Cuida. Olha, está escrito, Jesus falou, no versículo 14, assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhuma destas crianças, destes pequeninos, se perca. Não vamos deixar os nossos filhos, nossas crianças se perderem na enfermidade. Não, de maneira Não é nenhuma. isso, pastor? De maneira nenhuma. Nós não somos do grupo que atrai a enfermidade. Nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, que venceu a morte. Amém. E através Aleluia. das suas pisaduras, nós somos sarados. Por isso, nós podemos afirmar que Deus está utilizando a ciência e Deus utiliza a vacina para trazer a cura
para essa nação e para o mundo. Quer dizer, então, pastor, que tudo que está a favor da vida está debaixo da graça de Deus. Simples assim. Olha Simples assim. Deus é o autor da vida. E nós temos E Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos... vida e vida em abundância. Pastor, sabendo disso tudo, como pode haver colegas nossos que não apoiem a vacina, pastor? Infelizmente, Ari. Infelizmente, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E se o diabo tentou até o próprio Cristo, por que não haveria de tentar os nossos irmãos? E, infelizmente, muitos desses irmãos, eles estão encantados. E encantados com o poder. Com o poder. E esse poder não é o poder de Deus, É um né, poder irmão? efêmero. Porque o poder de Deus é o poder que busca a vontade de Deus, não é isso? Exatamente. Eles estão encantados com poder efêmero. Poder desse mundo. O poder da estátua. Que jaz no maligno, né? A estátua, você lembra do sonho do Nabucodonosor, né? Tinha a estátua e a pedra. A gente está na pedra, né, pastor? É isso aí. A gente não está O na reino de estátua. Deus. É o reino de Deus. A pedra é o reino de Deus. A estátua é esse mundo caído aí, que jaz do maligno, está morto no maligno. Exato. E quando a pessoa é influenciada pelo maligno, ela não quer vacina, né, pastor? Infelizmente, porque ela está influenciada pelo espírito que gera morte. É isso. E a vacina é um meio que Deus tem nos dado para vencermos a morte, para vencermos essa pandemia. Então, meu irmão, minha irmã, cuide-se. Entre temer, se você quer temer, se tem algo a temer e a sua escolha está entre o vírus e a vacina, tema o vírus e abrace a vacina. Amém. Aleluia. Abrace a vacina. É isso mesmo. A vacina é um instrumento de Deus. Coloque isso na sua mente. E não o vírus. O vírus não é um instrumento de Deus, mas sim a vacina. Do mesmo jeito que lá no Egito, o Senhor disse que o umbral da casa que tivesse o sangue do Aleluia. cordeiro não seria visitado pelo anjo da morte, a vacina funciona imunizando a gente. Tá certo? Amém. Então isso é um princípio de Deus, né? O primeiro que falou em imunização na história da humanidade foi Deus. Exato. Não foi? Ele disse isso para o povo de Israel. Escuta, é o seguinte, eu vou dar o último movimento para destruir a petulância e a arrogância do faraó. Vocês vão se livrar disso se vocês se imunizarem. E como que vocês vão se imunizar? Vocês vão passar o sangue do cordeiro no umbral da porta das suas casas. Isso é imunizados contra o anjo da morte. Hoje, se você quer imunizar e imunizar a si e ao seu filho e a sua filha contra essa mortandade que se propaga à noite, vacine-se. Isso. Vacina o seu filho. Isso. Faça isso em nome de Jesus. Isso. Faça isso para a glória de Jesus. Pastor, Não muito negue obrigado. o sangue do cordeiro. Não negue o sangue do cordeiro. Pastor, muito obrigado por sua É um privilégio. presença aqui e esperamos contar consigo mais vezes. Alegria ver as suas meninas que certamente estão nesse caminho da imunização. Com certeza. Dá a sua palavra para o nosso povo nesses últimos segundos. É um privilégio ali estar aqui. Eu quero agradecer por essa oportunidade de tê-los aqui nos ouvindo. E mais uma vez, entre o vírus e a vacina, meu irmão, tenha isso em mente. Deus está cuidando de nós e por isso ele nos enviou a vacina e não o vírus. Aleluia. Deus nos abençoe. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Programa Papo de Crente. De volta na próxima sexta, aqui na Musical. 105.5